Amém, meus irmãos? Cumprimento todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fico muito grato pelos irmãos que vieram hoje na Escola Bíblica Dominical. Todos têm se esforçado. Todos, sem exceção. Do maior ao menor. Do mais novo ao mais de idade, né? Todos têm se esforçado, todos têm dado resultado. E estão entendendo, meus irmãos. Estão perguntando, estão participando. São pessoas que estão empenhadas realmente em conhecer da graça do Senhor. Amém? Para nós começarmos a palavra de hoje, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 11. Aqueles que conseguirem ficar de pé, pode se colocar em reverência à palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler do versículo 23 até o 29. 1 Coríntios 11, 23 até o 29. Hoje é a ceia do Senhor Jesus Cristo. A ceia, o memorial, sacramento, daquilo que nós conhecemos como o sacrifício de Jesus Cristo. 1 Coríntios 11, do versículo 23 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, nosso Deus e Pai, pedimos a Tua graça, que o Senhor Deus venha nos dar fervor nesse momento, Senhor. Que toda distração, todo espírito, Pai Santo, de perturbação caia por terra agora, Jesus. Porque nós precisamos entender, saber e colocar em prática a ceia do Senhor. Pai Santo, que o Teu Espírito possa, Pai, trabalhar no nosso coração, na nossa alma, Pai, no nosso espírito, a fim de que nós nos amoldemos aquilo que o Senhor Deus quer. Pai querido, que nós, Pai, cada um venha crescer e desempenhar o seu papel na graça do Senhor, na igreja de Deus, porque cada um tem um chamado, cada um, Pai Santo, tem uma frutificação, e que cada um possa empenhar-se em frutificar, e que nada venha impedir isso. No santo nome de Jesus nós pedimos. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Meus amados irmãos, a primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma carta corretiva. E Paulo, ele envia essa carta a fim de corrigir o comportamento daquela igreja. E no capítulo 11, em específico, ele vai dar um alerta de correção daquilo que os crentes têm que fazer com a ceia do Senhor. A ceia do Senhor foi instituída pelo próprio Jesus na noite em que foi traído. Paulo, ele está apenas recitando aquilo que Jesus falou para os discípulos. Paulo está apenas remendando, repetindo o que Jesus falou. Na noite em que Jesus Cristo foi traído. Vamos relembrar um pedacinho daquela noite para você entender. Ele havia tirado um tempo de oração e de pregação com os seus discípulos. Mais ou menos às 5 da tarde, ele foi comer a Páscoa com eles. Às 6 da tarde, ele ceou com aqueles discípulos. Ele deu o corpo, que é o pão, e o vinho, que é o seu sangue da nova aliança. Neste momento, enquanto ele estava ali com seus discípulos, Judas Iscariotes sai para o entregar. Ele não toma a ceia do Senhor junto com aquele povo. Fica somente 11. Ele ceia e ele dá o sacramento da ceia do Senhor. Um memorial. Saindo dali, ele canta um hino, provavelmente o Salmo 118, e ele vai para o Getsêmani, agoniar em sangue pela minha e pela sua vida. Naquele momento, ele travou a maior batalha que tinha para ser travada. Ele ficou ali agonizando por horas em oração, a fim de o Senhor enviar um anjo para ele, para confortá-lo. Depois disso, chega Judas Iscariotes para entregá-lo. E ele é entregue. E ele é julgado a 5 dias raia. Antes que houvesse dia, ele fosse julgado. E ele é condenado pelos homens. E ele é crucificado às 9 da manhã. E ele começa a agonizar a morte que eu e você tínhamos que ter passado. E às 3 da tarde ele expira.
Ele é enterrado no túmulo de José de Arimateia, por ele e por um outro homem chamado Nicodemos. E ali ele fica enterrado na sexta, no sábado e ao domingo, antes que houvesse dia também, ele ressuscita. Esta é a mensagem do Evangelho. É isso em que eu e você cremos. É nisso que nós colocamos a esperança. E não somente nisso, mas que ele ascendeu aos céus e dentro em breve, ele vem buscar a cada um daqueles que crê na sua palavra. Cada um daqueles que crê no seu sacrifício. Cada um daqueles que crê na sua operação de poder, no seu Espírito. Esse é o Evangelho. Mas a ceia do Senhor é para aqueles que creram. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você recebe o Espírito Santo de Deus, você recebe o selo do Espírito, você agora é um filho de Deus, é um filho do Senhor. Você agora está alistado na igreja do Senhor, é por isso que você passa a congregar numa igreja. E você, a primeira vontade que está no seu coração é de você batizar nas águas. O batismo nas águas é a sua confissão pública de fé. Naquele dia você está mostrando para a igreja que você crê na mesma coisa que eles. Você está mostrando para os que estão ao seu redor que você é cristão que nem eles, porque Jesus batizou nas águas e você também está batizando. E aquilo ali você batizou uma vez. A partir daquele dia você é um crente publicamente. Você é um cristão público. Todos sabem que você é um cristão. Por quê? Porque você batizou nas águas. Esse é o primeiro memorial, o sacramento. Você faz isso uma vez. Mas o Senhor Jesus instituiu uma ceia, que é o memorial temporário. Por quê? Porque ele repete-se. Algumas igrejas fazem de 6 em 6 meses, outras fazem de ano em ano. E nós costumamos fazer rotineiramente de mês em mês, mensalmente. E a ceia do Senhor mostra que você é membro desta igreja, que você participa do corpo e do sangue de Jesus Cristo nessa igreja, Batista Nacional Missionária de Palmeiras, Goiás. Você participa deste corpo e deste sangue. Amém? Você participa desta casa. A ceia do Senhor, então, para mim e para você, é uma lembrança. Lembrança do quê? Do que Jesus fez na cruz do Calvário. Paulo vai dizer que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu ele e disse: você, meu querido irmão, minha querida irmã, que não está num processo de dieta que nem eu, você come pão. Quase todos os dias. Por quê? Porque o pão é um dos alimentos mais comuns do mundo, mais barato. Pode ter dia que até arroz você não come, mas você não deixa de comer um pãozinho cedo. É um alimento que é rotineiro, você come quase todo sempre. E aquele que quer substituir um pão por outro carboidrato, ele faz o quê? Ele compra um pão integral. Mas deixa de ser pão? Não deixa de ser pão. Por quê? Porque o pão é um alimento rotineiro, cotidiano. Sem pão, você não vive. É o alimento mais produzido do mundo. É o alimento mais consumido do mundo. E a Bíblia está dizendo que Jesus tomou o pão e partiu esse pão e entregou para os seus discípulos e disse: esse é o meu corpo, que é partido para vós. Jesus está dizendo que ele é como pão. Se você e eu comemos pão todos os dias, Jesus está dizendo que você precisa se alimentar dele todos os dias. O pão é o alimento mais comum do mundo. E Jesus, ele é o Deus supremo sobre todos. João capítulo 6, versículo 35, ele mesmo vai dizer: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem come de mim nunca vai ter fome. Quem bebe da minha água nunca vai ter sede. E mesmo que tenha sede, a fonte nunca seca. E mesmo que tenha fome, a fome vai ser matada, porque a fonte de pão nunca seca. Ela nunca acaba. Ela nunca se esgota, porque ele é ilimitado. Ele é pão da vida. E eu e você precisamos comer desse pão. Agora, eu queria que os irmãos refletissem comigo no seguinte: o pão é dado em favor de vocês. O que ele quer dizer com isso? Em favor da nossa vida. Eu e você, quando nós nascemos, Romanos capítulo 5, do versículo 12 em diante, ele vai dizer que eu e você nascemos à imagem e semelhança de Deus. Mas por conta da queda de Adão, eu e você nascemos com o pecado. O pecado vai destruir a imagem de Deus em nós, vai corromper a imagem de Deus em nós. É por isso que todos nós, apesar de lutarmos muito, temos muitos defeitos. Pode ser o melhor que for, ele ainda continua sendo um pecador. Por quê? Não é porque ele peca, mas porque ele foi gerado em pecado. Não que a sua mãe e seu pai cometeu pecado, mas o pecado já está dentro da natureza humana.
O pecado já está selado dentro do coração humano. O pecado é a maior doença que existe, porque tudo que vem de ruim só vem por conta do pecado. Por conta do pecado veio as doenças. Por conta do pecado veio a morte. E Jesus, ele é o pão da vida que se deu em favor de nós. Porque Deus, ele é amor. Ele ama a nós como filhos criados, como filhos batizados e como filhos reconciliados. Você foi criado por Deus, a sua vida tem um propósito. Segundo, você creu em Deus e você foi reconciliado com Deus pelo sangue de Jesus, o pão da vida. Jesus é esse pão porque ele foi dado em favor de nós. Não tem como, por conta de eu e você sermos pecadores, nós comprarmos a nossa salvação. Não dá conta de comprar a salvação. Obras não adquirem salvação. Dinheiro não adquire salvação. Cestas básicas, cuidar de órfãos, entre outras coisas, não se adquire salvação. Você pode, no máximo, conseguir ser um bom cidadão com isso. A Bíblia vai dizer que dentro do seu interior, dentro do meu interior, nós temos pecado. E a Bíblia vai dizer, lá em Êxodo capítulo 20, que existe um tipo de pecado que todos nós cometemos. É um pecado na mente. Ele diz, não cobiçarás. Só de pensar, já pecou. Só de pensar em fazer, já fez. Porque se você não quisesse fazer, não teria pensado. Esta é a mensagem do Evangelho. Nós somos pecadores e precisamos que alguém morra no nosso lugar. Esse alguém é Jesus Cristo, o pão da vida. Ele diz que ele foi dado em favor de nós. Sabe o que acontece quando ele parte o pão? Ele está dizendo assim, eu serei partido ao meio. Eu serei crucificado com as duas mãos, os dois pés. Fincado espinhos na minha cabeça. A minha coluna, as minhas costas serão expostas naquele madeiro. Em favor de vós. Carregarei um fardo do pecado de vocês. Serei partido em favor de vós. Serei partido para que vocês não recebam a ira de Deus. Não recebam a grande justiça do Senhor. Hoje cedo o tema da escola dominical foi a carta de Paulo aos Romanos. Falamos da justiça de Deus e mostramos o tanto que o nosso Pai tem zelo e tem amor por nós. O tanto que Deus tem benefício para nós. Não fosse suficiente isso. Não fosse suficiente isso. Ele dá a nós a oportunidade da salvação, crendo no seu pão, crendo na sua vida, que foi dado em favor de nós. A partir do momento em que nós cremos, a justiça de Jesus é imputada a nós. O seu pecado, o meu pecado, é lançado sobre ele, é jogado nas costas dele naquele Calvário. E a nossa ficha está limpa, como se nós nunca tivéssemos pecado. Na comarca do céu, a sua ficha criminal de pecados foi limpada. Ele bate a marreta e a sua ficha está zerada. Lindo, maravilhoso. Mas, como não é suficiente, porque Deus nunca faz as coisas pela metade, ele faz um segundo serviço a meu e seu favor. Ele tira a santidade de Jesus e transfere para mim e para você. Quando você crê no pão da vida, quando você se alimenta de Jesus Cristo, os seus pecados são jogados sobre ele e a santidade dele é jogada sobre você. É por isso que lá em João capítulo 1 ele diz assim, que todos aqueles que creram nele deu o poder de serem aceitos como filhos de Deus. A partir do momento em que você creu e consome do pão da vida, você não só tira a culpa do pecado, como você recebe a santidade de Cristo. Quando Deus olha para você, ele não vê um pecador, ele vê Cristo, ele vê Jesus. Quando Deus olha para você, que creu nele, ele não vê um homem que está em guerra com Deus, ele vê alguém que foi reconciliado pelo sangue do seu Filho. Coma do pão da vida, coma de Jesus Cristo. O corpo dele foi dado em favor de nós, em favor da minha e da sua vida. Preste atenção, o corpo foi dilacerado, foi destruído, a alma foi colocada em prova, para que a minha e a sua alma pudesse ser limpa. A alma foi colocada em teste no Getsêmani até ele suar sangue, para que a minha e a sua mente fossem limpas. As suas costas foram aradas, para que a minha e a sua não recebesse a culpa do pecado. As suas mãos foram traspassadas, porque Paulo, invocando o próprio salmista, diz que a minha e a sua mão é rápida para derramar sangue. Os pés dele
foram traspassados? Porque a Bíblia diz que os nossos pés correm para fazer a maldade. A palavra do Senhor diz que a mente dele foi perfurada para que a minha e a sua pudesse ser santificada. E é por isso que Moisés, lá em Deuteronômio, vai dizer que aonde tu pões as mãos é abençoado. Porque um dia alguém foi cravado na cruz do Calvário no seu lugar. As mãos que receberam a maldição agora abençoam a sua. Os pés que receberam a maldição agora abençoam o seu. A mente que recebeu o castigo, aquela cana batendo sobre a sua cabeça, agora santifica a sua. O Deus que impedia nós de conhecermos a Ele, agora se revela através do seu Filho Jesus, o pão da vida. Coma do pão da vida. A segunda coisa que o próprio apóstolo Paulo vai dizer é que Jesus disse que isso é dado em favor de nós. Fazei isso em memória de mim. Já foi dito aqui hoje. Hoje é dia de relembrar o sacrifício de Jesus pela sua vida. Você cristão que é crente há 1, 2, 5, 20, 30 anos. Hoje é dia de relembrar aquele dia no qual o Senhor te salvou. Hoje é dia de voltar àquele fervor espiritual que você tinha lá atrás. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que no momento em que você come do corpo e que você bebe do sangue de Cristo, você é renovado, você é restaurado. Então é hora de você retornar ao seu fervor espiritual com o corpo de Jesus, com o pão da vida. Ele diz mais, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse. Eu não vou entrar aqui naquela contenda de alguns irmãos que vai dizer se ele bebeu suco ou vinho. O que me interessa não é isso. O que me interessa é a simbologia do cálice. É o simbolismo do cálice. É o simbolismo do suco, do vinho. É o sangue derramado. O Antigo Testamento vai dizer algo interessante para nós. Vai dizer em Levítico capítulo 1, se alguém quisesse ter um pecado perdoado, olha a trabalheira que Deus livrou você de fazer. Ele tinha que arrumar um novilho, ou um carneiro, ou um par de rolinhas e levar até o tabernáculo. O sacerdote tinha que executar aquele animal, enquanto você orava em cima dele, para transferir o seu pecado para aquele animal. O sangue daquele animal era aspergido no altar. Irmãos, isso demorava horas, mas é horas para fazer. E aí a palavra do Senhor diz que enquanto o animal era queimado como oferta total, um holocausto, o cheiro suave subia ao Senhor. O sangue de Jesus é infinitamente superior a qualquer sangue de animais. O pastor leu Hebreus capítulo 10, no capítulo 9 ele diz assim, que o sangue de animais, ele só consegue dar para nós purificação externa, mas o sangue de Jesus consegue redenção eterna para mim e para você. E ele purifica você não só externamente, mas também internamente. Jesus purifica seu coração não só do lado de fora, mas do lado de dentro. É por isso que o cristão que recebeu o Espírito Santo, que creu em Jesus, que ele recebeu o Espírito de Deus, ele nunca mais é o mesmo. Porque Deus começa nele uma operação de dentro para fora. De fora para dentro, não tem muito serventia para nós. Deus vai mudar você por completo por dentro. Deus muda totalmente a sua vida por dentro, por conta do sangue de Jesus. E aí você pode pensar assim, meu irmão, por que precisa ser pelo sangue? Por que precisa ser pelas gotas de sangue dele? Por que tem que ser pelo sangue dele correndo? Por que não podia ser só pelo corpo? Por que tem que verter o sangue dele? Porque na mesma carta aos Hebreus, no versículo 22, no capítulo 9, ele diz assim, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A ira de Deus, a justiça de Deus, ela cobra de nós, mortais, um pagamento. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Senhor é a vida eterna. Então Deus, para não jogar nas nossas costas o nosso pecado de sangue, jogou nas costas dele, jogou sobre ele. E é por isso que ele teve que sangrar até a morte, até morrer, até expirar, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. E refletindo, fazendo um comparativo, eu disse para os irmãos que aqueles animais morriam para perdoar temporariamente o pecado daquele povo. Depois disso, se cometesse outro pecado, tinha que ir lá de novo, e de novo, e de novo. Mas a palavra do Senhor diz que aonde um testador morre, alguém recebe alguma coisa. E o testador que vem da palavra do Senhor no Novo Testamento é Cristo. E sabe por que o seu testamento é perfeito?
porque Ele é Deus. Quando Ele estava pregado na cruz do Calvário, não era simplesmente um mortal que estava ali, derramando o seu sangue. Não era simplesmente um homem de carne e osso como nós, cheio de pecado. Era o grande Deus soberano, encarnado na pessoa do Filho, derramando o seu sangue ali. Era o grande Senhor derramando o seu sangue pela mim e pela sua vida. Era Deus em figura humana, humilhando-se a si mesmo e colocando em figura de homem e tomando sobre si a forma de servo, sendo humilhado até a morte de cruz, para que você pudesse estar aqui hoje e contemplar a grandeza do seu nome. É uma nova aliança. Você já recebeu o sangue da nova aliança? É a coisa mais importante que você pode receber. Não é a folha salarial, não é o seu pagamento, não é a sua aprovação. A coisa mais importante que você pode receber é o sangue da nova aliança. É o sangue de Cristo. Porque com ele vem infinitas bênçãos junto de você. A partir do momento em que você crê no sangue de Jesus Cristo, Deus renova a sua vida, Deus renova o seu espiritual, Deus renova o seu material, Deus renova a sua casa. Uma nova obra é começada dentro da sua vida, porque o Espírito do Senhor manifesta-se através do sangue de Jesus na sua vida. E você não pode mais ficar o mesmo. É por isso que no ambiente onde um cristão é inserido, como diz o próprio Jesus, não vim trazer paz, mas a espada. Você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça. É por isso que dentro da sua casa uma obra começa. É por isso que lá em 1 Coríntios 7, Paulo diz que a mulher que é casada com um marido que não é crente, ela santifica o seu marido e santifica os seus filhos. O marido que é casado com uma esposa que ainda não é crente, santifica o seu marido e também os seus filhos. É por meio do sangue de Jesus. É por meio do sangue de Jesus que o seu trabalho é feito próspero, para que não se perca nada. Porque a palavra do Senhor diz que até mesmo o jeito que nós fazemos negócio está corrompido. É por meio do sangue de Jesus que você está aqui sentado hoje. É por meio do sangue de Cristo que você tem a oportunidade de aceitar o Evangelho ou recusá-lo. E tudo se fazer novo na sua vida. Eu me lembro que quando eu estava passando por uma situação terrível na minha vida, meus irmãos, pense algo de alguém que tinha tudo e não queria mais nada. Porque você arrumar algo para alguém que quer alguma coisa, até que vai. Mas como você vai arrumar algo para quem não quer nada? Como que você vai dar alguma coisa para quem não quer nada? E eu me lembro que um dia eu aceitei um convite para ir na igreja e eu fui despretensioso. Eu fui como aquela pessoa que não quer saber do Evangelho, como quem está ali só para agradar a pessoa. Mas naquele dia, o Senhor me chamou para ter uma comunhão com Ele. E daquele dia em diante, no momento em que eu aceitei Cristo, em que eu aceitei o sacrifício de Jesus, em que eu já havia recebido o Espírito Santo de Deus, a minha vida se fez nova. O meu coração se fez novo. Mas passado algum tempo, eu comecei a perceber que o meu coração estava se esfriando da vontade de Deus, por conta do pecado, da frieza espiritual, e de muitas vezes não raciocinar no sacrifício de Jesus, não pensar no que Deus havia feito por mim. E o Senhor me chamou a atenção sobre este tema. Eu falei: Senhor, por que estamos tão frios? Deus disse assim: porque você não tem pensado no meu sacrifício, porque você não tem pensado na cruz do Calvário. Tem dois símbolos no Evangelho: o primeiro é a cruz, o segundo é uma língua de fogo. O primeiro, você recebe a salvação de Deus, e o segundo, você recebe poder de Deus. Mas para receber poder, tem que receber a cruz primeiro. E naquele dia eu recebi a cruz. E a cruz ela tem que fazer parte todo sempre. É por isso que aqui existe uma mesa que tem um pão e tem um suco. É como se Jesus estivesse pendurado aqui na minha e na sua frente agora. É como se o sacrifício de Cristo estivesse na minha e na sua frente aqui agora. E você viesse aqui adorá-lo aos pés dele. É como se o Senhor tivesse pregado aqui, para que eu e você vesse a grandeza dele. Na cruz do Senhor, no sangue vertido da aliança, eu vejo tudo que Deus tem e tudo que Deus é. Eu vejo Deus soberano, porque Ele diz assim: tetelestai, está consumado. Foi eu que fiz, não foi vocês. Foi Jesus quem fez, não fomos nós. O nosso trabalho é crer e aceitar o seu sangue. O nosso trabalho é depositar a fé em Jesus. O nosso trabalho é depositar a confiança nele, retendo firme a confiança, retendo firme a nossa expressão de fé,
para que nós não desviemos como fazem alguns, para que nós não saiamos da presença de Deus como estão fazendo alguns. E esses alguns hoje são muitos. Como alguns têm apostatado da fé, alguns têm desistido da fé, têm deixado ao Senhor, porque não têm tido uma visão do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, não têm tido uma visão da importância de Deus. Eu vejo na cruz do Calvário o amor de Deus, sabe por quê? Porque se eu e você tivemos que tratar com uma pessoa que nos dá trabalho, nós zangamos a cara e fechamos a cara. Mas Deus trata com todos nós, mesmo nós estamos mortos em pecados, em delitos e ofensas, com o seu amor nos abraça e nos traz para perto dele através da cruz. Eu vejo a justiça de Deus, que ao invés de jogar sobre as nossas costas, ele joga tudo, ele logra tudo nas costas de Jesus. Tudo. Eu vejo a santidade de Deus, porque ele não tolera o pecado e quer que eu e você sejamos sem pecado e sem defeito e sem mácula. Eu vejo o poderio de Cristo na cruz do Calvário, a sua bondade, porque eu e você não conseguiríamos nunca fazer algo daquele tipo, nem com seus melhores esforços, nem se todos ajuntássemos tudo que nós temos e dessemos, nós conseguiríamos. Nada pode fazer aquilo. Eu vejo a importância que Deus dá a mim e a sua alma, porque lá em Apocalipse, no capítulo 7, ele diz que o Cordeiro de Deus está crucificado antes da fundação do mundo. Antes de você pensar em existir. Antes de você sequer pensar em existir. Antes de Adão ser criado. Antes de céu e terra ser formado. Na mente de Deus, Cristo já havia morrido pelos meus e os seus pecados. E a palavra do Senhor diz que essa morte é para sempre. Apocalipse, a personagem principal é Jesus Cristo e ele crucificado. Apocalipse não é para trazer juízo sobre a sua mente. Apocalipse é para você lembrar daquilo que Deus está livrando você por conta do sacrifício de Jesus. Daquilo que Deus está tirando das suas costas por conta do sacrifício de Cristo. Vi alguém como morto, assentado ali, e era o Cordeiro de Deus, que comprou para si povo de toda língua, tribo e nação, dos céus e na terra. Então Jesus é o personagem principal. O sacrifício de Deus é aquilo que eu e você temos que ter. Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia, por último, para mim e para você, é algo para eu e você testemunharmos o valor de Cristo. Quando você come do corpo de Jesus e bebe do sangue, quando come o pão e ingere o suco, sabe o que é que você está dizendo? Eu pertenço à igreja de Deus. Eu pertenço ao corpo de Cristo. Eu tenho uma casa em que eu sirvo. Eu tenho uma liderança que me apoia. Eu tenho uma liderança que me acompanha. Eu tenho crescimento na obra de Deus. Eu tenho entendimento que eu participo de uma comunidade que não mora aqui em Pameri, Goiás, mas vai definitivamente morar no céu com Cristo. É uma mensagem que tem sido deixada de lado e tem sido colocada às esquerdas na igreja. Sabe por quê? Aos lados. Sabe por quê? Porque não atrai massas. Porque não atrai pessoas. Mas é a mensagem que salva. É o evangelho que salva e que transforma. Nenhuma outra religião do mundo inteiro vai dizer que eu e você precisamos reconciliar com Deus. Mas a Bíblia diz que Ele reconcilia nós de graça, somente pela fé do sangue de Jesus. Quando você toma do sangue de Cristo e come do corpo, você está anunciando para esta casa que você faz parte desse corpo e que você está em comunhão com todos eles e que você não está em contenda com nenhum deles e que você está com seu coração limpo, porque Cristo limpou o seu coração e você compreende o sacrifício dele. Quando você toma a ceia do Senhor, Deus ele sabe dentro do seu coração se você está de acordo ou não com a aliança dele. Se eu e você estamos de acordo ou não com a mensagem dele. Se você tem ou não pensado sobre o evangelho dele. Quantas pessoas hoje nesse domingo vão tomar a ceia sem compreender a grandeza do evangelho de Deus? Quantos vão colocar um pão na boca? Vão colocar o sangue de Jesus na boca, vão beber sem compreender o sacrifício de Jesus? Quantos vão falar que creem no sangue de Cristo, mas nunca de fato receberam o Espírito Santo? Pensemos nisso, porque é isso que Deus quer que nós façamos. Uma aplicação prática que Paulo diz para nós: examinai a vós mesmos. Examine-se. Hoje cedo, enquanto nós estávamos na aula, um irmão falou que nós temos que prestar mais atenção na nossa conduta. E ele falou certinho. Falou certíssimo. Foi no ponto. Isso significa examinar a nós mesmos. Prestar atenção na sua conduta
não é você tentar ser melhor, é você ser melhor. Porque você está examinando a si próprio. Você já parou para examinar a si próprio? Você já parou para olhar o que você está fazendo com a sua vida? Já parou para examinar você à luz da palavra de Deus? À luz do evangelho da graça de Deus? A colocar-se debaixo das bem-aventuranças do Senhor? Já parou para colocar o seu pensamento na grandeza do que o Senhor Deus oferece para ti? Do amor que Deus tem pela tua vida? Do tanto que a sua vida vale diante da face de Deus? Sabias tu que a tua vida vale mais do que toda essa criação? Uma única vida? Ele diz isso. Aquele que crê em mim, tome a sua cruz e siga-me. Porque mais vale ganhar a sua alma do que o mundo inteiro. E a palavra mundo inteiro não é esse planeta. É toda a criação. É tudo que Deus fez. A sua vida vale mais do que a criação inteira. E é por isso que o sangue de Jesus é muito precioso, é muito raro. E você precisa crer nesse sangue. Crer nisso tudo. Você precisa entender. Quando você colocar o pão e tomar do cálice do Senhor, lembre-se que aquele que ultraja o sangue de Jesus não está ultrajando qualquer pessoa. Está ultrajando o seu Pai que está no céu. E um dia, esse Pai vai requerer de você o sangue ultrajado. Não ultraje o sangue de Jesus. Não brinque com o sacrifício de Jesus. Não brinque com a cruz do Calvário. E eu quero dizer mais, aqueles que estão com a consciência ferida, aqueles que cometeram algo que não queriam cometer, que estão com as suas mentes perturbadas, que estão com seus corações longe da presença de Deus, hoje é dia de reestruturar em Deus. Hoje é dia de voltar para a presença de Deus. Hoje é dia de estar na presença do Senhor. Deus chama você a arrepender-se e confessar o seu pecado. Deus chama você a refazer a sua aliança com Ele. Deus chama você a colocar-se debaixo da mão do Senhor, a crer no sangue de Jesus, a receber o sacrifício de Deus. Irmão, eu sou um cristão e eu não sou com nenhum pecado na minha conta no momento. A minha situação está ótima. A Bíblia diz, examinai a si mesmo e crê, e vê se procede com o pão e com o sangue da aliança. Examinai a si mesmo. Porque aquele que come sem discernir do corpo de Cristo. O que é discernir? Você entende o que é isso? Você compreende o sacrifício de Jesus? Você já tomou para si pela fé o sacrifício de Jesus Cristo? Já tomou para si pela fé o Filho de Deus? Você sabe que um dia terá que prestar conta a esse homem? Você sabe que um dia terá que prestar conta e bater continência para ele, quer ajoelhado, quer de pé? Sabe que ele é rei sobre todos os céus e a terra? Sabe que o seu pecado será imputado? Sobre ele ou sobre você? Sabemos disso? Cremos nisso? Recebemos a ceia do Senhor com isso? E um aviso também para aqueles que talvez não querem cear por conta do pecado. Quando você deixa de cear, de tomar a ceia com os irmãos por conta de um pecado, você está certo ou você está errado? Você está certo ou você está errado? Você ainda está errado. Porque a palavra do Senhor diz que você precisa se arrepender e cear. Porque a partir do momento em que você não ceia por conta de alguma coisa, sabe o que você está dizendo? Eu não faço parte desta igreja. Eu não estou em comunhão com esta igreja. Eu não estou em comunhão com o Deus desta igreja. Então nós precisamos entender. Se talvez você vê aqui hoje, você quer cear, você vai cear. Você que é cristão, foi batizado, quer cear, mas está com a mente perturbada, está achando que não está fazendo o que é suficiente para Deus. Ainda dá tempo de você acertar as contas com o Senhor. Ainda dá tempo de você pedir perdão pelos seus pecados e pela zombaria que tem cometido. Ainda dá tempo para você se colocar diante da presença do Senhor. Meus irmãos, eu confesso que todas as vezes que nós temos que tomar uma ceia do Senhor, em qualquer lugar que você for, a primeira coisa que você tem que fazer é ir à presença de Deus. Pedir perdão daquilo que tem feito e daquilo que não tem feito. E pedir para que o sacrifício de Jesus seja presente na sua vida mais uma vez. Porque essa ceia que você vai tomar representa que este mês você está em comunhão com esta igreja e com o Senhor.
E que este mês a sua vida espiritual está abençoada pelo sangue de Jesus. E se você não tiver esse entendimento, se você não tiver essa benfeitoria na sua cabeça, no seu coração, e entender o que Cristo fez por você, você está dizendo para Deus, olha, o sacrifício de Jesus foi em vão. O sacrifício de Jesus por mim não teve efeito. Eu não tive mudança nenhuma com o Evangelho. E você não pode dizer isso. Se você é cristão, você recebeu o Espírito. E Deus fez uma mudança na sua vida, e tem feito. E a partir do momento em que você não quer cear, você também se torna réu de juízo. Estou dizendo isso por minha própria experiência. Certa feita, eu não quis cear, porque estava com uma situação que eu precisava resolver. E Deus me deu um alerta. Você precisava ter feito aquilo. Você precisava ter confessado o seu pecado e voltado para mim, e retornado para mim, e aceitado de novo o meu sacrifício. Então nós devemos olhar para nós mesmos, confessar os nossos pecados, e para aqueles que ainda não são cristãos, refletir no sacrifício de Jesus, refletir na ceia do Senhor, naquilo que essa igreja vai acabar de fazer, que é cear, comer do corpo e beber do sangue de Cristo, a refletir naquilo que o Senhor Deus tem ofertado para você todos os dias que você vem a uma igreja, que Deus quer salvar a minha e a sua vida, que Deus quer salvar a nossa alma, quer salvar o nosso coração, buscar no Senhor, entender que Deus é o teu Pai e que te criou e que você foi feito com um propósito. O propósito seu é dar glória a Deus. 1 Coríntios 10, 31. O seu propósito é servir ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, é estar diante da presença de Deus. Deus te fez para uma obra, Deus te fez com um propósito. O seu propósito principal é dar glória a Deus, é servir a Deus, estar com Ele para sempre.